abrir as inscrições aqui e já passando aqui para o... Nós temos 3 inscritos já aqui. O deputado Emidim Madeira. A gente, o Vitório, como mediador, né? Vamos tentar elaborar linhas perguntas, né? Nós temos uma palestra com o ministro Manuel já às 14 horas. Vamos tentar conseguir ouvir todo mundo e responder. Midim, meu grande amigo. Eu queria cumprimentar e agradecer a presença de todos, cumprimentar o Ciro Gomes, ministro, presidente da Emater, Glênio, toda a família da Emater. Eu não podia deixar perder essa oportunidade, né, de estar conversando, Ciro. Nós estamos dentro da casa do produtor rural. Quando você cita o café e o leite, nós precisamos muito que o Estado nosso, nós precisamos muito de uma política para o café. 80% do nosso café é agricultura familiar, 83% é do pequeno produtor. A minha região, que é o sul e sudoeste de Minas, nós produzimos mais café do que o país da Colômbia. Nós produzimos 17 milhões de sacas, Colômbia 13, e o estado 23 milhões de sacas. Nós produzimos a metade do café brasileiro. E nós estamos perdendo muito espaço lá fora por falta de investimento no marketing do café brasileiro. A Colômbia, que produz menos que a minha região, vende o café 30% mais caro do que o nosso café. Teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, as Olimpíadas, ninguém viu nada do café do Brasil, nada, nenhuma propaganda. E hoje a gente não consegue vender nada sem o marketing. Se a gente tiver tudo numa mesa, tomando um café e tiver um queijo ali passando despercebido, e um que comer um pedacinho do queijo e elogiar, todos comem. Precisa de propaganda. E nós não temos propaganda do nosso café. Entra governo, sai governo, a Conab, os números do café sempre solta na hora errada, de resultado errado. Nós vivemos muito em cima de boato, muito em cima de boato. Todo mundo doido para saber previsão de safra, de um café que depende do clima, que deu flor poucos dias, chumbinho, enchimento de grão, grana, depende disso tudo. E as grandes empresas, tudo, um alvoroço danado para saber previsão de safra o ano que vem. E ninguém preocupa em falar para nós o que é o estoque mundial, que é muito mais fácil aquele que está pronto nos armazéns. Então, o produtor rural, hoje nós estamos aqui dentro da casa do produtor rural. E você que sempre teve e bem colocado na política, eu acho que nós precisávamos somar força para defender o produtor rural. Tanto o pequeno, médio, grande, todos os produtores. Porque o produtor rural que carrega esse país, o estado, os municípios nas costas. A média do nosso leite é muito baixa. Se você comparar a média nossa com os outros países, é muito baixa. Eu estou colocando grande parte das minhas emendas, fazendo um trabalho em parceria com a Emater, melhorando a genética do gado, dos pequenos produtores. Inseminamos, dentro de uns 8 meses agora, lançamos um programa. Mais de 7 mil vacas já estão inseminadas na nossa região, do pequeno produtor. E vamos investir, vamos inseminar mais ainda. Hoje o gado é precoce, tanto de corte quanto de leite. Antigamente, com a vaca entrar no curral, ia 3 anos. Hoje é 1 ano e meio, você pode inseminar no milho com 8 meses, mas o pequeno produtor não tem acesso. Ele não consegue adquirir um botijão, fazer o curso, tudo para ele é mais difícil. Enquanto que os grandes já estão fazendo transferência de embrião, já está lá na frente. Mas o pequeno tem muita dificuldade. E o Everson, que deixou aqui agora por outros compromissos, está aqui o secretário Neivaldo, está aqui o Cristiano, que é deputado, é meu parceiro lá da Assembleia. Nós que representamos o povo, nós precisamos muito pensar no produtor rural, que a maioria das vezes que ele é lembrado, é a hora de passar uma lista pedindo um bezerro para a igreja, papai, para o Hospital do Câncer, para as entidades, que é talvez o papel do governo, e é o produtor rural que aguenta a banca e que mantém muitas entidades de pé. Então você que sempre esteve bem posicionado e que vai estar novamente bem posicionado, não vai sair da política, que está na sua veia e muito bem preparado para nos representar, o dia que tiver um tempo e quiser conversar,
Eu venho da lavoura à Assembleia. Não tenho tradição nenhuma política de pai, de mãe. Nunca fui nem candidato a vereador, prefeito. Não tenho estudo, tenho a 6ª série. Mas sei de todas as dificuldades de um produtor rural. E sei da importância do produtor para o nosso país, para o nosso estado e para os municípios. Então, se uma hora quiser pegar meu telefone, contato, falar, Emidinho, vamos conversar. Nós constituímos um consórcio público para o desenvolvimento do café e está pronto. 40 prefeitos da nossa região já aderiu dessa região cafeeira, já aderiu. É uma ferramenta que pode ser usada. Levamos esse consórcio, os cafés de Minas Gerais, para servir a maior feira de alimentos do mundo lá em Milão, no ano passado, no ano atrasado, e servimos 10 mil xícaras de café lá em Milão. Tinha 112 países participando, o Brasil nunca participou, nunca participou. E se você vê o nosso stand lá, a dificuldade, a humildade nossa, e ver o stand da Colômbia, as cafeterias, os uniformes, a paisagem da Colômbia, nós estamos perdendo muito espaço. Então, eu queria mais era pedir seu apoio e deixar você informado do que acontece. Porque o produtor rural é a alavanca do nosso país. Querendo conversar, eu estou às suas ordens. Muito bom! O deputado Cristiano Silveira, nosso amigo, companheiro Cristiano. Bom, pessoal, então, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o presidente Glênio, na pessoa dele, todos os gerentes, os técnicos, extensionistas, a equipe da Emater, Vitório, nosso amigo, nosso ex-ministro Manuel, o prefeito, Ciro, de maneira especial. Confesso que a gente fica muito estimulado a querer discutir e debater todos os assuntos e temas que o Ciro tratou, né? Desde a questão da política econômica, do aspecto da nossa democracia. Então, eu tenho uma concordância bastante significativa com o retrospecto histórico, certeza, da conjuntura do nosso país, né? Algumas coisas explicam por que nós estamos assim, né? Por que nós chegamos até aqui. Então, eu não teria nenhuma pergunta mais objetiva para fazer. Talvez a gente tenha que falar um pouco mais de economia na questão do dólar, né? Quando você coloca sobre, no aspecto, quando a gente tem uma desvalorização do dólar frente ao real, aumenta o nosso poder de ganho para um consumo interno, mas, por outro lado, também a gente sabe que a alta do dólar, no ponto de vista de balança comercial, também tem aí um viés positivo, vamos colocar dessa maneira. Especialmente para o agronegócio, né? Mas aqui a gente está falando para o pequeno produtor. Eu quero, então, apenas fazer essa consideração, depois se eu puder comentar rapidamente, né, essa relação, como é que isso impacta na balança. E dizer do evento, né? Eu participei do primeiro encontro, estou aqui nesse segundo encontro, nessa caminhada nossa, né, Midinho? A gente tem tido uma relação muito próxima com os técnicos, com os extensionistas, e eu vejo o trabalho tão relevante que essa empresa faz hoje em Minas Gerais, pelo nosso perfil, né? Nós temos dito que até pouco tempo atrás era 75% do alimento na mesa do povo brasileiro que vinha da agricultura familiar. Isso hoje, segundo o IBGE, passa para 83%, ou seja, essa presença do agricultor no consumo das famílias aumentou de maneira robusta. Então eu vejo que o papel fundamental que a Emater desempenha aqui no Estado, pelo perfil, volto a dizer, do nosso povo, ele está extremamente alinhado de uma maneira estratégica, tanto da subsistência da família, da geração da renda e, de outro lado, da garantia da segurança alimentar. Então, parabéns a Emater pelo evento e parabéns a todos os técnicos pelo seu dia, né? Recentemente tivemos aí o dia e acho que esse evento aqui ajuda também a comemorar nesse sentido. Obrigado, presidente Glênio. Obrigado, Silvio. Eu gosto muito desse debate, mas eu quero me explicar. Eu sou fiel ao tema que me deram, tá? Então eu não fiz essa viagem por minha conta. Não pediram que eu fizesse uma reflexão sobre a conjuntura econômica brasileira. E até me apaixonei, falei um pouco além da conta, mas assim, eu não queria deixar de pôr em relevo estratégico determinados setores que são absolutamente sensíveis para a vida brasileira. E os dois deputados me parecem representar com muita fidelidade, não só pelas palavras generosas, mas pela presença aqui, que é claramente uma demonstração de comprometimento. Eu os felicito por isso, porque o Brasil precisa dramaticamente entender que é falsa, absolutamente falsa, a contradição entre agronegócio e agricultura familiar. A tarefa estratégica do agronegócio é pagar as contas do Brasil como estrangeiro. Sabe, quando a gente acaba o ano, a gente tem um buraco na conta de manufaturado de 124 bilhões de dólares.
o agronegócio e a mineração dão 100 bilhões de dólares de superávit. Por isso que a nossa taxa de câmbio não é 10, 15 por 1. Portanto, a gente tem que respeitar essas pessoas e, evidentemente, isso não autoriza ninguém a depredar o meio ambiente, a descumprir lei, a matar índio, a fazer trabalho análogo à produção de escravo, que são práticas criminosas de uma minoria que nada consome uma agricultura de alta linhagem, por exemplo, que está se fazendo em Araguari, no café, eu já fui ver lá, e é extraordinário. Portanto, e para mim, esses encontros são importantes, por isso que eu quebrei um pouco a organização, em vez de papel escrito, e eu dar a palavra às pessoas, porque eu levo também, né? Tomei uma lição do Evidinho aqui, e vou pegar seu telefone, vou estudar profundamente isso, porque eu vinha conversando com o Glenn no carro, né? Eu conversando com ele no carro, qual foi o exemplo que eu te citei, negócio do café. Falei para ele, olha, eu morei fora do estrangeiro, e o único café de nomeada é o colombiano. E o Brasil é o maior produtor mundial de café, e não tem nomeada. E nomeada é agregação de valor. Você paga brand, você paga marca. Mais caro que o nosso. É isso, você paga marca, paga e o café de Araguari é um dos melhores do mundo. Do mundo. Antigamente eu era mais, né? Compulsivo, eu fumava, então eu tomava um litro de café logo para começar o dia. Né? Então eu sei bem, eu vou te procurar para a gente conversar e quero ver lá de novo como é que estão as coisas. Prefeito de Bandeira, Antônio Rodrigues. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria aqui de cumprimentar a Vitória e agradecer a Vitória pelo convite. Eu não entendi simplesmente, Vitória, como um convite, mas como uma convocação para estar aqui presente. Gostaria de parabenizar a Vitória, o Manuel Costa, Eli e os demais que estão envolvidos aí na criação do nosso conselho. Então, eu gostaria sim, que cada um enxergasse como mais uma conquista e, se Deus quiser, vai concretizar e muito vai fortalecer a nossa classe. Gostaria de cumprimentar os deputados aqui presentes, cumprimentar a equipe de governo e cumprimentar o nosso presidente Glenn e especialmente a cada um dos nossos extensionistas, nossos colegas extensionistas. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa família Emater, então as conquistas que eu tive ao longo da minha carreira, e boa parte delas foi pela oportunidade de ter sido extensionista no município de Bandeira. Então, para ver a importância que tem o trabalho do extensionista, a gente viu aqui o belíssimo trabalho, a cantoria, aqui o coral da Emater. Então, a gente vê a importância do extensionista, que faz um trabalho como professor, como educador, faz um trabalho como psicólogo, como amigo do produtor. Então, o extensionista é tudo na vida do agricultor. Então, se 70% desse alimento que chega nas nossas mesas aí tem a participação direta dos extensionistas. Então, eu gostaria de parabenizar a todos os extensionistas, todos os colegas da Emater por esse trabalho. E pedimos toda a atenção a toda a classe política, a direção da Emater, para que fortaleça cada vez mais, que possa proporcionar o concurso, para que possa desafogar. A gente sabe que os colegas estão sobrecarregados nos municípios, os municípios que precisam de mais extensionistas, então não tem disponível no quadro da Emater. Mas, nesse momento, gostaria de me posicionar aqui como prefeito e parabenizar a Ciro pela palestra. Então, mostrou que realmente é um grande professor que entende de história, de economia, entende de tudo que acontece no Brasil. E, nesse momento, Ciro, os municípios passam por uma situação muito delicada. Então, é nos municípios que as coisas acontecem. O cidadão, ele se precisa de uma melhor estrada para escoar sua produção, se precisa do atendimento à saúde, se precisa do atendimento à educação, ele bate na porta da casa do prefeito, bate na porta da casa do vereador. E nesse momento, nós estamos pedindo realmente, assim, de forma clamorosa, que dê um socorro aos municípios. Nós, inclusive, essa semana, reunimos mais de 300 prefeitos no auditório do CREA para pedir socorro ao Estado, pedir socorro ao governador Pimentel, que a gente sabe da dificuldade que o Estado passa, mas nós não temos condições de fazer o transporte dos alunos para chegar até a escola, nós não temos condições de dar o atendimento
a saúde, enfim, não temos dinheiro para poder fazer o pagamento em dia dos salários e a situação está muito difícil. Eu, prefeito do município de 5 mil habitantes, no Vale do Jequitinhonha, sei que a situação, até mesmo dos municípios do sul de Minas, do Triângulo, que tem uma situação melhor, assim como demais regiões do país, passa por um momento muito difícil. Conforme foi divulgado, cerca de 70% dos municípios não pagarão o 13º por conta da situação financeira. E a minha pergunta é a seguinte, e também a sua sugestão, com relação ao Pacto Federativo, qual a sua sugestão para que possa dar socorro a toda a população brasileira? Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Veja, esse ano, nos últimos 12 meses, de novembro a novembro do ano passado, o setor público consolidado brasileiro está com um déficit primário, ou seja, antes da parte que vai vencer da dívida, de 179 bilhões de reais. É a situação mais crítica da história da nação brasileira. 12 meses, 179 bilhões de reais. E a razão prática disso é a soma macabra de duas coisas que estão acontecendo no Brasil. Primeiro, uma causando a outra, reciprocamente. Primeiro, a taxa de juros mais alta do planeta está diminuindo, atenua-se o problema, mas nós passamos os últimos 36 meses com uma taxa de juros a maior do planeta, disparada, que basicamente abriu mão de uma janela de oportunidade de ouro, que é o juro internacional negativo, ou seja, se você nos Estados Unidos tomar $1.000 emprestado dia 1º de janeiro, no dia 31 de dezembro você está devendo $930, que é juro negativo. Hoje, na Suíça, você está pagando para depositar, porque o juro está negativo. Na China está negativo, e faz 8 anos que está negativo, e nós no Brasil com a maior taxa de juros do mundo. Então essa é a primeira causa. A segunda causa é que, ao pôr a taxa de juros muito acima da rentabilidade média dos negócios, de qualquer tamanho, você colapsa a renda da sociedade. E ao colapsar a renda da sociedade e a constranger salário, 13.400.000 desempregados, 10 milhões de brasileiros na informalidade, você faz a receita pública despencar. Então o que você está vivendo lá é simplesmente a expressão doída, né, do colapso absoluto do Pacto Federativo do Brasil. E isso não será resolvido por esse conjunto maluco de providências que estão como quem quer apagar uma fogueira com óleo, com gasolina. Eles estão reduzindo a taxa de juros, a destento, ainda está alta demais, porque a inflação projetada para os próximos 12 meses é de 2,56%. A taxa primária do governo, que é remunerada com dinheiro público, que falta para você pagar o transporte dos estudantes, etc., é hoje de 7,5%. Então nós estamos com 5% de juro real, quando o mundo inteiro está com juro negativo. E a queda da receita faz com que você esteja provavelmente recebendo de fundo de participação e de ICMS, quota parte de transferência, algo ao redor de 20, 25% a menos do que recebeu no ano passado, que já foi 20% a menos do que recebeu no outro ano. Por cima disso, Brasília decidiu que você tem que pagar um piso nacional de salário dos professores, justo que seja. Você tem seus insumos de saúde sem atualização do SUS desde 2003 e está onerado, inclusive pelos promotores de justiça, pelos juízes, a pagar remédio caríssimo, que você não tem dinheiro para fazer, e isso é a parafunda que está atolada no nosso país, não se sinta só. Né? No Ceará, como a gente meio que sabe dessas coisas, então nós estamos passando bem. O Ceará é o estado mais líquido do Brasil, enfim. Mas lá é o seguinte, a gente cobra, em Fortaleza, eu introduzi ainda quando prefeito IPTU progressivo. No Ceará, o imposto sobre heranças é 8%. Aqui em Minas, do jeito que está, a situação difícil que está, cobra 4%. Isso, politicamente, é uma coisa e tal. Então, você tem que redesenhar o Pacto Federativo do país, mas isso tem que ser feito em troca de um apoio do estamento político brasileiro a um desenho fiscal mais progressivo. Então, vamos lá ter clareza. Só caricatura, só para a gente não entrar em debate difícil, só debate mais fácil.
faça assim, de sustentar moral e intelectualmente. Só 2 países do mundo não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais, inclusive de banco. O Brasil e a Letônia. Com todo respeito aos irmãos da Letônia, não parece ser um exemplo para nós. Na América do Norte e na Europa, o tributo sobre heranças é de 37% a 47%. No Brasil é 4%. No máximo, tolerado pela Constituição, 8%. Só o Ceará cobra 8%. Então é preciso ter clareza. E aí a gente precisa fazer isso tirando imposto de cima do povão. Porque o povão nem tem consciência de contribuinte. Quando faz uma ligação de celular, um servente de pedreiro, para responder ou para pedir um emprego para um empreiteiro, ele paga 30% de imposto. Quando um desempregado passa o dia humilhado na rua, chega em casa e liga a luz, ele paga 30% de imposto. E os ricos no Brasil, então para a classe média e para o povão, a carga tributária é de 42%. Para o rico no Brasil não chega a 12%. E esse é o desenho. Então você tem que fazer um desenho progressivo do sistema tributário e você tem que devolver ao país a questão de crescer. Porque hoje nós não temos nenhum compromisso com o crescimento. Com essa trend que está aí de juro alto, câmbio apreciado e desindustrialização e o Estado sendo desmontado, você imagina, 3 hidrelétricas de Minas Gerais entregues para estrangeiro. Estrangeiro, quando investe, eu não tenho nada contra. Só vamos entender, estrangeiro, quando investe, não vem fazer caridade, vem para se remunerar. E isso gera o que os economistas chamam de passivo externo. Ou seja, eles vão se remunerar. Aquela conta do país com o estrangeiro, se nós continuarmos do jeito que está, privatizando, entregando a estrangeiro, nós vamos arrebentar a conta do Brasil para nunca mais dar um jeito nela. E isso vão chamar, se eu tiver um dia a aventura de se ver ao Brasil, ainda entre a eleição e a posse, vão chamar os governadores e a representação dos prefeitos para nós trocar figurinha. Então você vem aqui, meu irmão, pega o seu deputado federal, peça a ele para a gente ver a situação do país. Vamos mudar aqui o Pacto Federativo, vamos reforçar como a Constituição de 88 pedia. Só para vocês terem uma ideia, eu estou concluindo aqui porque eu dou muita importância a esse nosso encontro. Porque a hora agora não é de batilação eleitoral, as musiquinhas, o escritório, agora é da gente pensar. Depois de escolha, vai ter que obrigar todos os candidatos a pensar o Brasil, a responder, a não ficar resolvendo um problema complicado a golpe de frase feita. E só no nosso país é uma coisa assim. Tem experiência, você já administrou uma bodega das pequenininhas? Não administrei. Nada. E o que é que você quer como experiência primeiro? Eu quero ser presidente do Brasil neste momento. Então a apologia da ignorância virou um negócio fenomenal no Brasil. Então, porque é bonito. Então, se eu puder escolher um médico, eu vou escolher o médico menos experiente para cuidar do meu problema, ou eu vou escolher o mais experiente, o mais vivido, o mais testado, né? Que conhece as coisas. Não precisa conhecer que eu vou contratar um. Porra, então vamos profissionalizar a presidência. Não tem que fazer um concurso público, não. Né? Faz um concurso público de provas e título, bota um cavalo lá e vai escolher um bom executivo. Isso é ridículo. Né? Nós precisamos discutir esses assuntos. Mas repare, só para dar um número para vocês. Quando a Constituição acabou, de 88, eu fui eleito já prefeito na condição dela. A Constituição brasileira, a carga tributária era 27% do PIB. E a dívida pública tinha levado 500 anos, até o fim do governo Itamar, quando eu fui ministro da Fazenda, para arredondar em 38% do PIB. Ou seja, com menos da metade da riqueza de um ano, o Brasil zerava a dívida. Essa brincadeira aí está assim hoje, ó, carga tributária que explodiu, puxado pela dívida, de 27% para 36,5% do PIB. E toda esta montanha de aumento foi só para servir a juros. Só para vocês terem ideia, em 8 anos o Lula pagou 1 trilhão e 500 bilhões de reais e a dívida aumentou de 600 para 3 trilhões de reais. Minas Gerais, quando o Fernando Henrique fez um acordo, devia X. Minas pagou 12X de lá para cá e Minas está devendo 150X hoje. Não brinca, se a gente não ferir essa ferida, meu compadre, não tem saída. Aproveitando o seu sofrimento. Sim, obrigado. Carlos Roberto Alves, Santa Amiga. Vamos estar direto à pergunta para a gente não mais tarde. Pois não, eu gostaria de parabenizar o Sinter, o Sintamig e a Emater pela realização desse brilhante evento. Gostaria de parabenizar o ministro Ciro Gomes pela brilhante palestra, ministro. E queria fazer uma pergunta já
para o senhor, a quem eu vejo como possível candidato à presidência da República. O senhor mostrou para nós aí muito bem o nosso Brasil, mostrou sua história e como que ele está sendo administrado. Nessa crise política recente, duas questões têm sido discutidas aí frequentemente. Uma delas, o presidencialismo de coalizão. E outras pessoas têm falado até em parlamentarismo. Eu gostaria de saber se as forças progressistas do nosso país, onde eu incluo o candidato, vierem a assumir o país, como administrar nesse cenário de presidencialismo de coalizão? Ou vamos voltar a discutir o parlamentarismo? Obrigado. Obrigado. Isso aí é um papo furado que o Fernando Henrique inventou para explicar as molegagens que ele fez. Tem nada de presidencialismo de coalizão, é presidencialismo de suborno, de propina, de toco, né? De loteamento do serviço público para fazer fortuna e fazer reeleição. Senão, nós teríamos que saber qual foi a reforma estrutural que o Fernando Henrique propôs ao país e que o Congresso, cooptado pelo presidencialismo de coalizão, não deixou acontecer. Alguém lembra? Não houve. Por isso que vocês não lembram. Senão, nós teríamos que o meu amigo Lula fez a mesma coisa, que é o problema da política de São Paulo. Eles só existem os dois lá, e aí um alterna com o outro, e aí um imita o outro achando que não tem Brasil fora vendo as contradições dos dois juntos. Eu ajudei a fazer o real, que eu sirvo ao Brasil, o PT ficou contra. E eu ajudei o Lula, quando o PSDB ficou contra. Não que eu seja deles nem do outro, eu sou eu, mas eu sou democrata. E candidato a presidente da República, não fui eleito, não fui para o segundo turno, cumpro minha obrigação. Ajudo o mais vizinho a mim a fazer aquilo que eu penso que é bom para o país e saio quando acho que as coisas estão passando do limite, como aconteceu. Eu tinha largado a política quando o golpe de Estado começou a acontecer no Brasil e eu estava regiamente pago no trabalho de executivo privado da CSN, pedi demissão e fui obrigado. Por isso que eu sou agressivo desse jeito, porque eu penso, chamei o Eduardo Cunha de ladrão faz 10 anos. Chamei o Michel Temer de ladrão faz 14 anos. E não é porque eu gosto de agredir ninguém, não. É porque, infelizmente, há um grande pacto de silêncio na elite política brasileira. É que tu não fala do meu rabo, que eu não falo do teu. E isso é que está afundando o Brasil. Então, o Itamar Franco fez o Plano Real. O Itamar Franco não fez presidencialismo de coalizão, de consultor. Ao contrário. Eu não sou poeta, eu estava lá, eu era ministro da Fazenda. O Itamar Franco, um belo dia, o poderosíssimo governador da Bahia de então, Antônio Carlos Magalhães, dono do PFL, daquela época gigantesco partido, denuncia a corrupção do governo Itamar Franco. Então o que o Itamar Franco faz? Convoca publicamente o governador da Bahia a comparecer amanhã ao Palácio do Planalto às 10 da manhã na minha sala. E traga as provas. Por tomar providência. Porque não tinha rabo de palha, não tinha entregado Furnas para o Eduardo Cunha roubar, não tinha entregado a Petrobras para o PP roubar, não tinha entregado, enfim. Essa é a questão. Aí o Antônio Carlos chega cheio de papel e manda entrar por uma porta. Essa cena vale vocês olharem no YouTube. Vale a pena para ter orgulho da política, que a política pode ser feita com decência, com exemplo. Aí o Itamar manda o governador da Bahia, poderoso, sentar ali na cadeira, vai na outra porta, abre a porta e manda a canalha do jornalismo todo mundo entrar. Entrou todo mundo de foto e não sei o que e tal. O governador da Bahia ficou pálido assim. Mas isso é um constrangimento, não é o que o senhor tem para denunciar que interessa para o Brasil. O senhor vai falar para mim, na frente de todo mundo aqui, onde é que tem corrupção no governo. O cara amarelou, não tinha. Era chantagem dessas que se faz. E se você não botar o povo na jogada, eles engolem seu fígado. Outro lado para ver a mesma coisa. Deu certo para o Fernando Henrique? Nunca mais ganharam uma eleição, pai. Presta atenção, o governo Fernando Henrique, com esta prática, deu certo. Perderam para o Lula e de lá para cá perdem 4 eleições. Nunca mais o Fernando Henrique foi escondido pelo PSDB. Envergonhado que foi pelo desastre. E deu certo para o PT? Pergunta simples, deu certo para o PT? Sabe o que aconteceu nas eleições municipais agora? O PT foi varrido dos ambientes onde havia eleitores esclarecidos no Brasil. Deu certo? Isso é uma prática, rapaz. Quer dizer que é fácil? Não, não é fácil. Agora, como é que a gente pode atenuar a lógica de impasse que é inerente ao presidencialismo? Por que é uma lógica de impasse inerente? Tem que ter experiência e saber disso.
Eu já fui deputado de oposição, deputado de situação, fui prefeito, lidei com vereador, fui governador, lidei com deputado estadual, fui deputado federal mais votado no país, conheço a Câmara Federal, como é que funciona, né? Já ajudei muita gente a ser senador e tal, nunca quis ser, porque, enfim, acho cedo demais para ficar naquela loucura de luxo, de Lawrence, né? E veja bem, então é desse ponto de vista que eu estou falando, sou muito experiente. Então, a primeira questão, para atenuar o impasse. O impasse qual é? Um órgão é encarregado do desenho institucional do país, que é o Poder Legislativo. Mas não tem nenhuma responsabilidade no presidencialismo com a saúde do negócio do Estado. Com a qualidade do serviço público, com a sorte das prefeituras, zero. Aí eu era deputado federal, num dia lá os camaradas revogaram a CPMF. Tiraram 70 bilhões a valores estimados para hoje dos cofres públicos. Num dia. Não vou dizer que a CPMF é grande coisa, não. Estou dizendo qual é o país do mundo que aguenta você revogar 70 bilhões de receita e 8 dias úteis depois você regulamenta a emenda 29 que obriga a botar mais 50 bilhões de reais na saúde. Fecha essa conta. Diminui 70 de arrecadação e aumenta 50 de despesas. Isso o parlamento pode fazer no presidencialismo, que tem responsabilidade por nada. E se o presidente for fraco, engorda. E aí ele é que vai explicar, né, o atraso das coisas, o arroxo das coisas, o não salário, etc, etc, etc. Então, como é que a gente resolve essa equação? Primeiro, propor e abandonar a tradição caudilesca, a tradição personalista, que é a latino-americana muito forte no Brasil também. Os caras não fazem o ajuizamento com o povo das coisas. E aí o povo fica, tá bom, então eu não preciso pensar, eu escolho um aí, e esse vai lá e deixa que eu chuto, eu não preciso me ocupar com nada. Resultado, 3 meses depois da eleição, 76% do povo não lembra o nome do deputado quem votou. 3 meses depois da eleição, 76% do povo brasileiro não lembra o nome do deputado quem votou, porque a gente personaliza, né, faz uma coisa caudilesca e tal. Tem que votar em ideia. A personalidade é importante para saber se tem ficha limpa, se tem experiência, se tem coerência entre o que fala e o que fez, quando teve a oportunidade, tá ok. Mas tem que votar na ideia. Porque se você votar na ideia, o outro está te escurando. E aí o eleitor vai olhar. Pô, esse cara está falando umas coisas que ele está esculhambando, eu acho que é mais certo isso aqui, eu acho que é mais errado acolá. Se você escapa, você foi eleito com a ideia. E isso é muito forte. Aí vem a segunda grande questão. 100% dos presidentes brasileiros eleitos o foram por partidos pequenos à luz do tamanho do Congresso brasileiro. E 100% deles tiveram, não só a maioria, mas praticamente unanimidade nos 6 primeiros meses a um ano. O Collor, por exemplo, fez um sequestro da população popular por medida provisória, completamente inconstitucional, o Congresso engoliu, o Judiciário não reagiu a nenhuma das milhões de ações que atentaram contra aquela violência por causa desse controle publicitário. Então, o tempo, propor nos 6 primeiros meses. Terceiro, negociar, e o Antônio já deu a pista. Negociação aqui, ao invés de ser o varejo, com um deputado que se elege com o povão, e que o povão não lembra o nome dele nem presta atenção no que ele está fazendo, mas os lobbies, os grupos de pressão, né, o baronato que controla a mídia, está ali cercando o deputado. É quem paga a campanha, é quem ameaça, é quem faz o diabo, e o deputado diz assim, pô, eu vou servir ao povo que não está prestando atenção em mim, vou ferir interesses organizados, fico aqui na minha sala fazendo lobby, botando meu retrato em outdoor nas ruas, não sei da onde, porque eu estou votando coisas que são em favor do interesse nacional, e o meu eleitor nem sequer presta atenção em mim, não lembra nem do meu nome. É preciso negociar no atacado. E qual é o atacado? O Pacto Federativo. Então, quer resolver o problema de Minas, eu vou fazer um swap do endividamento de Minas. Já estou com os detalhes disso estudado, vou libertar Minas Gerais dessa submissão a qual o Fernando Henrique impôs a Minas Gerais. Esse acordo de dívida. Vou indenizar Minas Gerais dos prejuízos graves que Minas tem com a Lei Candir, mas Minas Gerais precisa ajudar o Brasil, como sempre fez, a redesenhar o seu pacto fiscal. Vamos lá? Isso é um toma lá da cá legítimo. Absolutamente público e é normal da democracia. Quarta providência e derradeira. Se de todo o impasse persistir em um ou outro setor, chamemos o povo diretamente para votar. Está escrito na Constituição. O poder político se exercita pelo seu sistema representativo ou diretamente pelo povo, através de plebiscitos e referendos. Aí a elite brasileira esculhamba porque isso é chavismo. Por que a elite brasileira, esse baronato, sataniza? Porque elas têm horror a povo e adoram subornar deputado. Adoram subornar político. E depois de subornar, faz um discurso moralista em horário nobre da Globo.
Compreende como é que é? Então o moralismo do Brasil está a serviço da imoralidade central. Pega a sublevação que ele sabe que o cara fez, porque essa é a lógica. E se o cara não der ou desce para o que ela quer, denuncia. Quando o Eduardo Cunha era útil para o golpe, todo mundo sabia que ele era ladrão. Todo mundo sabia. E se não soubesse, é só olhar no YouTube quantas vezes eu já disse. Me processou, fui lá, denunciei na cara dele, ali na frente do freguês e tal. Todo mundo sabia. Enquanto ele foi útil para fazer o golpe, ninguém disse nada. No que ele acabou o golpe, que ele quis, achou que ia governar o país, que ia tutelar o outro chefe de quadrilha associado dele, que é o Temer, começaram a fazer ele pagar a na cadeia. O Aécio, quando era o reizinho da belezura brasileira, todo mundo sabia que era o Aécio. Eu, talvez, era um dos poucos que não sabia. Me decepcionei profundamente, porque eu sou amigo dele há mais de 30 anos. Eu, de alguma forma, eu nunca pensei em assistir o que eu assisti. Eu conheço o Aécio quando ele era secretário particular do velho Tancredo e eu já era deputado. Então, repare bem, mas a elite sabia. Joesley Batista, quem é que não sabe? Brasília vive desses segredos de polichinela. Aí veio o Fernando Henrique, que comprou a reeleição com grana, que privatizou as coisas entregando a preço de banana e a grana correndo por fora, debaixo de um livro chamado Privataria do Cana. A filha do Serra ficou bilionária, garoto, o Serra com 23 milhões da Odebrecht na conta externa. Tudo isso não vale nada, porque é útil para eles. O Serra está ensaiando ser candidato agora. Porra, imagina eu com R$2,30 numa conta offshore, depositado por seja lá quem for, a Maria Tereza de Calcutá, com pena, botou R$2,30 para mim lá. Você imagina o escândalo que é o negócio. Não é o valor que importa aqui o símbolo. Esse cara vive falando aí em Brasil, olha onde é que está o dinheiro dele. Né? Pronto, é assim que se faz as novelas do Brasil. Henrique Mais, assessor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Alô, como vai, Ciro? Beleza? Meu nome é Henrique, eu trabalho no Tribunal de Justiça, também estou na militância na internet, e eu queria pedir para você, por gentileza, que você falasse um pouco da sua relação, da sua relação com o Mangabeira UNG, tanto profissionalmente, como um guru mesmo das suas ideias, porque eu tenho a impressão que ele representa muito na sua vida acadêmica, profissional e de propostas também, que vocês escreveram comigo juntos, né? Então eu queria que você dedicasse alguns minutos para falar dessa relação com o professor Mangabeira. Obrigado. O professor Roberto Mangabeira é um brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, filho de baianos, formou-se no Rio, mas muito garoto, né, que viveu a vida inteira nos Estados Unidos, é o mais jovem titular da Universidade de Harvard, da Law School de Harvard, que formou Barack Obama, John Kennedy, por exemplo. Ele foi professor do Barack Obama e é um gênio extraordinário, de quem eu me aproximei acompanhado de anos atrás, porque o Ceará ganhou, quando eu era governador, o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. Eu fui receber esse prêmio no plenário das Nações Unidas. E a revista Economist, que é uma revista muito séria, embora muito conservadora, inglesa, essa revista publicou uma matéria desancando o Brasil e deu 4 páginas falando do Ceará como exceção. Com o meu retrato ali, garoto, tal, não sei o quê. E aí o Mangabeira viu isso e me telefonou, dizendo que tinha curiosidade de me conhecer. E eu convidei, a próxima vez que viesse ao Brasil, levei, foi almoçar comigo, acabamos ficando muito amigos por afinidade instantânea dessas coisas. E aí ele me perguntou qual era o meu plano, e eu tinha resolvido, ali eu tinha fui eleito com 32 anos, até hoje eu sou o mais jovem governador da história do Brasil, e eu ia terminar o mandato com 36, e eu queria parar, porque eu não queria fazer da política meio de vida, eu tinha sido já deputado 2 vezes, prefeito de Fortaleza, governador, e eu tinha um sonho acadêmico. E ele então me convidou para ir para Harvard num programa que tem lá de educação continuada chamado Visiting Scholar. E eu fui para Harvard, passei 1 ano e meio morando lá, tinha uma sala no prédio dos professores, e trabalhando durante 1 ano e pouco
um ano praticamente, trabalhamos um livro juntos, porque ele me instiga muito, mas eu discordo muito também dele. E essa dinâmica de discussão é que virou um livro. Esse livro é um libelo contra o neoliberalismo na data. Hoje, está todo mundo vendo que o neoliberalismo era a ideologia ruim vendida como ciência boa naquela data. Até o FMI. Hein? Até o FMI. Então, desde então, nós somos muito amigos. O filho dele me escolheu de padrinho. O Gabriel cresceu e me escolheu, ele não batizou. E o Gabriel converteu-se ao catolicismo e me convidou para padrinho. Então, nós somos compadres também. Então, trabalhando juntos o tempo inteiro. Né? Ele agora, por exemplo, causou sensação na China. Foi convidado para ir para a China, fez um circuito universitário. A China está balançando lá com as coisas que ele fala. Ele é extraordinário. Obrigado. Jorge Washington Neto, advogado. Bom, Tarcísio, aqui na frente. Já é boa tarde. Sou advogado do PDT estadual. Nas horas vagas que eles me deixam, a menina Cília aqui me deixa um pouquinho livre, sou militante da advocacia na área de infraestrutura. E eu vejo, né, que o Nobre e o Datavini, as discordâncias aqui, né, o melhor presidente que nós já tivemos no país, que é o Juscelino Kubitschek, sempre pautou que desenvolvimento é energia e transporte. E isso está ligado à infraestrutura. Então, os técnicos agrícolas sabem como é que é o custo da energia para eles, né, para chegada e tudo mais. E nós temos que pensar, acredito que nós temos que pensar Brasil de uma maneira estratégica. A Constituição Federal, a Constituinte de 88, já previu isso aí no seu artigo 173, se não me engano, né? O planejamento estratégico do que nós queremos ser lá na frente. E o que falta para a gente incentivar esse pensamento, né? Como é que a gente vai engrossar esse caldo aí pós-18, né? O investimento em infraestrutura, o que seria melhor para o Brasil nessa área, aonde nós vamos chegar aí com o pessoal da agricultura, que é hoje o pilar da nossa economia ainda, né? Nós temos a base de sustentabilidade. Então é isso, essa é a minha pergunta, né? Como é que o que nós queremos, o que nós pretendemos chegar aí pós-18? Esse é o grande debate, cuja premissa é que eu reparti consigo hoje pela manhã, né? O Brasil precisa celebrar novamente um projeto nacional de desenvolvimento. Isso tem uma premissa ideológica. Qual é a premissa ideológica? O neoliberalismo, que não é um palavrão, é um marco de economia política que abomina as três palavras. Porque no neoliberalismo tosco, que não tem experiência pragmática, em nenhuma experiência nacional, de nenhum país do mundo, eles advogam que as questões, os atos e tratos do desenvolvimento são assuntos do mercado. E que o mercado é quem, melhor sabendo, garantir retorno ótimo, alocação de recursos escassos, é a ele que se deve atribuir a tarefa de enriquecer a nação. Ora, Adam Smith, o maior formulador do capitalismo moderno, em algumas páginas muito poderosas do seu livro mais importante, A Causa da Riqueza das Nações, ele já demonstra a absoluta insustentabilidade do capitalismo deixado livre. Porque o capitalismo deixado livre, ele produz acumulação, desigualdade, instabilidade e ruptura. Como está demonstrado na história da humanidade. E aí você tem Keynes que advoga uma economia mista, em que você respeita o talento e realmente insubstituível da iniciativa privada, a capacidade extraordinária da iniciativa privada de produzir fenômenos de progresso humano e tecnologia, modernamente, mas em acumulação, indústria, em agricultura de alta linhagem, etc. Tudo bem. Porém, há ali uma entidade, o Estado, regulador, né? O primeiro, que até o Adam Smith é advogado, isso tem clareza, mas um Estado também que supre, tanto mais em países de desenvolvimento retardatário, deficiências, por exemplo, a formação bruta de capital que eu falei aqui. Qual é o nível de capital de uma nação para investimento? Não é consequência fatalista do acaso, nunca foi. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer.
Então a formação bruta de capital na China é 45% do PIB. Hoje no Brasil não passa de 15%. A formação bruta da Europa, que já não tem mais grande produtividade, dificílimo de ganhar, a infraestrutura praticamente toda pronta, etc, é 30%, 32%, 35%. Por quê? Porque tem desenhos tributários, desenhos previdenciários, estimuladores da formação bruta de capital, da formação de capital vinculada ao investimento. Nós no Brasil estamos com 15% e pagando 11% do PIB de juros. Então onde é que vem o desenvolvimento? Se a iniciativa privada não tem capital e o setor público está sendo desmontado, vai vir de onde o desenvolvimento do planeta Marte? Essa é uma coisa que a nossa inteligência tem que responder. Do investimento direto estrangeiro, não paga. Não paga. Nenhum país do mundo tem precedente de sustentar seu desenvolvimento assentado em dinheiro de fora, como eu já tentei demonstrar o dia inteiro. Então nós temos que entrar numa dinâmica de projeto nacional de desenvolvimento, e projeto supõe aquilo que você está dizendo. O país precisa discutir planos, metas, objetivos, prazos, supervisão, avaliação, controle, prêmios, punições, quem faz o quê, e aí sem qualquer peia ideológica, interditando nossa inteligência. Quem faz o quê? Por exemplo, eu advogo que nós precisamos reindustrializar o Brasil, e raros países do mundo têm caminhos óbvios por onde você pode sair de uma desindustrialização violenta para um processo acelerado de reindustrialização, pensando aqui na sanidade das contas. Bom, primeiro, vale para tudo, mas são 4 exemplos. Já falei para vocês hoje, complexo industrial do petróleo e gás. Como se explica, gente querida, que o Brasil é um exportador líquido de petróleo, de uma riqueza inesgotável, ainda não sabemos o limite de quanto petróleo o Brasil tem nesse pré-sal, e nós vamos importar 60% dos combustíveis que consumimos, gerando emprego na Europa, na China, nos Estados Unidos. Eu não estou falando só de verticalizar o refino, estou falando de polímeros, novos materiais, a indústria 4.0, e você, por agregação de valor, é tão extraordinário que você bota no Vale de Jequitinhonha e faz desenvolvimento regional. O complexo industrial da saúde é mais fácil de entender. Esse ano, a União Federal do Brasil vai comprar do estrangeiro, gerando emprego nos Estados Unidos, na Europa e na China, 17 bilhões de dólares do aparato industrial da saúde. Por quê? Porque os fármacos que o Antônio lá em Bandeira distribui são importados. Mas não é assim coisa sofisticada, aparelho de tomografia computadorizada, ressonância magnética funcional. Ok, tem aí um componente tecnológico mais delicado. Estou falando de prótese, de cama de hospital, bengala, cadeira de roda, tudo importado do estrangeiro com dinheiro público. Subsidiado. E você simplesmente protegido pela Organização Mundial do Comércio, você germina uma verticalização, o incubadora de empresas, associa as universidades, traz a meninada para empreender e não sonhar em ser desempregado de nível superior. Complexo industrial do agronegócio. O deputado foi-se embora. O complexo industrial do agronegócio mais agressivo do planeta Terra, a agropecuária mais competitiva do planeta Terra, importa 40% dos seus custos de produção. 40%, ou seja, defensivo agrícola, agrotóxico, implementos agrícolas, tudo importado. Fertilizante, a Petrobras ainda tem um pouquinho, mas importa 70%. É ridículo, ridículo. E o quarto complexo industrial, onde já estamos gastando 2 dezenas de bilhões de reais por ano, é o 10 da defesa. O Brasil, meus compatriotas, está processando suas comunicações civis e militares por intermédio de satélites americanos. E a propósito, entraram na Amazônia hoje. Convidado por esses vagabundos, sem autorização nem conversa com ninguém, estão operando em operações conjuntas na Amazônia, pela primeira vez na história, em tempo de paz. E na hora que a gente entregar para eles Alcântara, eles nunca mais vão sair daqui. Então é uma ex-nação os que estamos ameaçados de sofrer. Pois bem, o complexo industrial da defesa do Brasil, tudo importado. Chegamos a perder uma concorrência para o fornecimento dos uniformes do Exército Brasileiro com a firma chinesa. O vexame foi tão grande que foi cancelada a licitação. Por quê? Porque não tem política industrial de comércio exterior, porque não tem... O Fernando Henrique cuidou, aí uma reforma que ele fez, na primeira semana, botou na Constituição que nós não podemos distinguir empresa nacional de empresa de capital estrangeiro. Como se a contabilidade das duas fosse a mesma coisa.
Uma faz contabilidade em real, que a gente controla, e a outra faz contabilidade em dólar, que a gente não controla. Remete lucros e dividendos, uma conta exorbitante, né, paga royalties, faz seu fornecimento em complexo. Pois aí não pode distinguir empresa nacional, de capital nacional, de empresa estrangeira. Esses caras são 200 milhões, esse é o problema. Para encerrarmos aqui, nós vamos agradecer quem fez as perguntas escritas, nós vamos mandar para a assessoria do Ciro e eles vão responder essas perguntas. Nós temos uma última pergunta aqui, que nós colocamos aqui várias pessoas perguntaram, então seria importante que a Associação dos Produtores Artesanais de Queijo do Cerro, Eduardo Campos, é fundamental para aquele que representa a associação para a gente encerrar. Saúde, pergunta. Oi, boa tarde, senhor, prazer de você. Meu nome é Eduardo, eu venho de uma família de pequenos produtores rurais. Nós produzimos o queijo Minas Artesanal Cerro, que é uma cidade ali vizinha de Diamantina, terra do ilustre brasileiro, já comentado aqui várias vezes hoje, do Chico Pichek. Hoje, nós, produtores do queijo Minas Artesanal, apesar de termos reconhecido o nosso modo de fazer como um patrimônio imaterial do Brasil, a gente sofre muito com a legislação que é hostil a gente. Em 2002, outro grande brasileiro também já citado, o ex-presidente da Marfran, então governador de Minas, nos salvou da extinção que o ex-presidente Fernando Henrique tinha reservado para a gente. Na data, o Fernando Henrique patrocinou leis sanitárias, são parâmetros utilizados em indústria, que utiliza nos seus processos a pasteurização e que simplesmente extinguiria todos os queijos artesanais produzidos com leite cru. Então, o governador Itamar Franco promulgou essa lei que nos garantiu a chance de defender a nossa produção, nossa cultura, os nossos negócios. A lei atribuía ao Instituto Mineiro de Agropecuária a fiscalização em relação à segurança alimentar dos nossos produtos. O nosso maior problema hoje é que essa instância estadual não é reconhecida pelo governo federal como capaz de garantir essa segurança para todos os brasileiros. O que é ridículo, porque ela garante aos mineiros, mas não garante aos cearenses a segurança alimentar dos nossos produtos. Hoje, o nosso queijo não pode atravessar as fronteiras do Estado. E esse ano, para além da defesa da nossa cultura de seleção, nós provamos que nosso queijo tem um valor gastronômico muito alto, porque participamos de um concurso mundial de queijo na França e saímos de lá com 12 medalhas, inclusive a medalha de super ouro, que é a maior premiação desse tipo no concurso, mais de 1.000 queijos participantes de 32 países. E Ciro, eu sei que quando você esteve à frente do Ministério da Integração Nacional, você desenvolveu um profundo estudo sobre as carências e as potencialidades regionais. E eu queria saber como você avalia a importância da identidade cultural no fomento da economia nacional. E eu trouxe aqui um queijo da nossa produção para te presentear. Se você aceitar... Pois é, então talvez você corra o risco de ser acusado de tráfico de queijo. Eu defendo. A primeira vez. Eu defendo. Eu levo a linguiça aqui. Veja, eu até aproveito e agradeço a pergunta, porque isso me permite fazer uma homenagem. Racional, aproveito e agradeço a pergunta para fazer uma homenagem racional ao trabalho extraordinário que a extensão rural de Minas e do Brasil faz. Porque eu tinha dito que o agronegócio tem a tarefa de pagar a conta externa, mas a agricultura e a pequena pecuária e os familiares têm o papel do abastecimento, da segurança alimentar da nossa sociedade. O centro é meu, viu? Não um pedacinho. É porque o centro vai amealhando aí os presentes sempre muito gentis. Então, repara, qual é o problema do pequeno vis-à-vis, né, a tradição hoje? O pequeno tem problema, para começar, por definição de certificação fitossanitária, que é o que você está falando. Porque há crescente mecanismo de protecionismo econômico que, sendo, vamos dizer, estigmatizados pela onda neoliberal do livre comércio, trocam o argumento protecionista puro e simples por argumentos protecionistas disfarçados de certificação fitossanitária, segurança fitossanitária. Mas trocam também, crescentemente, nós seremos ameaçados por isso, de trabalho em condição análoga à de escravidão. Essa portaria, por exemplo, do Ministério do Trabalho foi absolutamente mortal para um país como o nosso. Depois tem problemas graves de financiamento.
Depois tem problemas graves de perecibilidade versus armazenamento e ou agroindústria. Então, isso aqui o mercado não resolve. E há uma revolução acontecendo por duas razões. Uma é cultural, portanto, afirmar a identidade cultural para a humanidade é absolutamente crítico, porque este modelo mata o planeta, vai matar o planeta se a gente não interromper. E o outro é pragmático, é a insustentabilidade. Vamos lá. Como é que se formava o preço de 1 quilo de queijo em Serra, antigamente? Formava-se assim: quanto custa produzir, qualquer que seja o padrão de escala, qualquer que seja o padrão de financiamento, qualquer que seja a tecnologia, mais o leite das crianças. Quem quisesse comer, pagava isto, eficiente ou ineficientemente. Modernamente, como é que se forma o preço do quilo de queijo? É o queijo mais barato do mundo, pela tecnologia, pela escala, pela standardização, que permite uma grande escala, e que vai chegar Nestlé global, lá no centro, mais barato do que custa produzir a mesma coisa o seu sucedâneo ali. Se você não tiver um consumidor orientado para entender isso, nós não vamos sobreviver ao que está acontecendo, que é o outro lado da questão. E o outro lado da questão tem muito a ver com vossas mercês todas aqui. Hoje, o consumidor, pela onda neoliberal, o consumidor está induzido a fazer uma pergunta. E a sua decisão de consumo se dá por esta pergunta e uma resposta. Quanto custa? Então eu entro no supermercado, tem um queijo do Cerro, que provavelmente tem conteúdo nutricional, ganhou o prêmio na França, ganhou não sei o quê, mas por falta de financiamento, escala, perecibilidade grave, falta de estoque, enfim, vários fatores, né, assimétricos, a produção de escala estandardizada em tecnologia de ponta, fortista, esse queijo é mais barato, é ele que eu pego e levo. O novo consumidor está na escola na Europa, na escola do Brasil, essa criançadinha aí, está na escola e ele está sendo preparado, consciente ou inconscientemente, mas ele está sendo preparado para, diante do seu ato de consumo, fazer 3 perguntas. Então resistam que vocês vão reinar, se sobreviverem. Primeira pergunta sempre será quanto custa, ou seja, a busca permanente por eficiência não deve inibir o pensamento progressista de, sabe, small is beautiful, ponto. Porque sempre haverá um problema de renda versus aspiração de consumo. Então, a primeira pergunta, ou a segunda, ou a terceira, mas uma das 3 sempre será quanto custa. Portanto, perseguir ganho de eficiência, perseguir produtividade, perseguir, enfim, é um imperativo. Você tem que fazer isso na sua pequena empresa todo dia. Mas há uma segunda pergunta que começa a lhe libertar do sufoco. É, a quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo? Então você já tem grandes movimentos na França, no Japão, já relevantes para as situações do consumidor, já tomam a decisão de consumo por uma coisa mais cara, menos eficiente, do ponto de vista desse capitalismo turbo, né, da mega escala e tal, porque aquilo beneficia o meu comunitário. Então eu vou pagar um pouquinho mais caro, mas eu estou gerando uma renda para o meu comunitário, para o meu comunitário, meu irmão de país, o meu irmão de comunidade, o meu irmão de cidade. E o terceiro grande argumento é se o meu ato de consumo é amistoso com a natureza, na origem e no rejeito. Quando o consumidor, que está na pré-escola hoje, chegar e fizer essas 3 perguntas, se o Brasil não tivesse adaptado daqui até lá, no grande agronegócio e na agricultura familiar, nós vamos viver um momento muito grave. Portanto, amigos, está na mão de vocês começar a ir ajudando o nosso pequeno produtor a ir entendendo isso, porque ele vai reinar crescentemente, não precisa esperar todo mundo chegar. Se você olhar no supermercado, já tem uma prateleira de orgânicos ali, porque já tem relevância. Então, mas aí uma turma ainda meio nerd, né, um cara meio estranho. Eu, por exemplo, o meu filho só compra coisa na prateleira de orgânico. Eu tenho um filhinho que vai fazer 2 anos. Eu já tomo a decisão, eu sei que é mais caro um pouco, eu sei que é muito tal, mas eu só compro na prateleira de orgânico. E isso vai acontecer com todo mundo logo mais. Colega do Cheiro, aqui só para complementar a região de Brilhantes Produtores, nós já tivemos a Emater e o IMA lá em Brasília pedindo equivalência, né, nas certificações entre os estados. Se o técnico aqui de Minas atesta um produto, certifica, né, recolhe a responsabilidade técnica e tudo, a mesma responsabilidade a gente acredita, né, nos colegas dos estados vizinhos. Então vai ser ótimo para o sistema se reconhecer, claro.
Na verdade, de novo, projeto nacional. Que país você quer? Então, o Ministério da Agricultura vai ter que tomar a decisão. Ou ele toma a si a tarefa de certificar isso, vencendo o suborno da Nestlé, e é disso que se trata. Ou ele vai ter que aceitar autonomizar os estados para essa certificação que vai valer dentro do novo Pacto Federativo. No Ceará produz queijo pário. E assim, é praticamente 100% das amostras tem coliforme fecal. Praticamente 100% das amostras. Mas ela é neutralizada pelos bacilos ali e tal, ela não infecta as pessoas. E pronto, todo mundo come queijo pário e tal. E é o nosso modo de comida. Pronto. Aline, Tiago, Ciro, nós queremos te presentear aqui com alguns produtos também de Minas Gerais, uma lembrança para o senhor e para o ministro Manuel. Tá? Vamos segurar embaixo, coloca aqui na mesa, Tiago.